Esses dias nós tivemos a primeira Copa do Mundo de Clubes, aquela do E claro que muita gente assistiu, mas teve alguns detalhes que aconteceram ali que a gente pode aprender. E sejam muito bem-vindos ao Our Life, nosso canal. E nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. Então vamos ver o que a gente pode aprender com a Copa do Mundo de Clubes. Aconteceram umas coisas bem estranhas na Copa. Então vamos lá, tem 3 lições que nós podemos aprender com tudo o que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes. Os jogos ali, as equipes que disputaram, enfim, tem várias coisas que a gente pode aprender. E eu vou trazer 3 nesse vídeo. Primeira coisa que nós podemos aprender: não se deixe levar por alguém que não acredita que você pode fazer algo. Por que eu falo isso? Os 4 times que começaram o Mundial de Clubes, os 4 times brasileiros, né, o Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Aí depois que terminou, você observa que o Fluminense foi o que chegou mais longe. O Botafogo surpreendeu e ganhou do PSG. O Flamengo passou em primeiro. O Palmeiras se classificou também. Foi até as quartas. E todas essas coisas, se eu perguntar para você lá no começo, quando você via lá, os times que vão participar do Mundial de Clubes, aí você via o grupo que cada um caiu. Aí você olhava, qual desses times que vai passar de fase? A gente diria que Palmeiras, Botafogo e Flamengo talvez passassem. Quem que a gente falaria que era o primeiro a ser eliminado? É o Fluminense. A maioria, quase todos, diziam que o Fluminense seria o que seria eliminado primeiro. Aí quando você pegava, o Botafogo caiu no grupo do PSG. A hora que o Botafogo jogar com o PSG, o que vai acontecer? Quem imaginaria que o Botafogo ia conseguir ganhar? E ele ganhou. Então dessas coisas, a gente aprende que pode ser que a gente tenha objetivos na nossa vida, de várias coisas que a gente quer fazer, e tenha pessoas, tenha situações que nos falem que a gente não vai conseguir fazer, que a gente não pode fazer. Não dá para se levar por isso. Se o Botafogo levasse em conta que o Brasil inteiro achava que eles iam perder, olha o que aconteceu, eles ganharam. O Fluminense, se ele levasse em conta que ninguém estava acreditando nem que eles se classificariam, quanto mais que eles iam chegar na semifinal. E mesmo assim eles persistiram. Da maneira como eles sabiam, eles foram lá e venceram aquela etapa deles, né? No caso do Fluminense, que foi o melhor que chegou na semifinal do torneio. Ninguém acreditava que isso ia acontecer. Então o que a gente aprende nessa parte é o seguinte: se a gente tem algo para fazer, que a gente se esforce em fazer aquilo. Se nós temos um sonho de chegar em determinado lugar, que a gente se esforce para chegar lá. Porque talvez vai ter pessoas que vai falar assim, não, esse aí não vai conseguir chegar. Imagine, eu já disse, vai viajar para a Europa. Imagine que alguém vai fazer isso. Imagine. Então vai ter esses tipos de comentários. Como que a gente vai reagir quanto a isso? Deixa falar. E a gente continua firme naquilo que a gente pretende fazer. Batalhe firme por todas as coisas que você quiser. Isso parece um papo de coaching, apesar dos coaches banalizar um monte de coisa, mas é um conselho certo para as nossas vidas. A gente insistir nas coisas, mesmo que tenha um monte de gente falando na nossa volta que a gente não consegue. A segunda lição que nós aprendemos é que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Isso aqui até tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar para vocês assistir, que é melhor o término das coisas do que o apenas começar, porque às vezes a gente pode começar algo e não concluir e não adiantar em nada. Por que eu falo isso? Eu falei na primeira lição dos times brasileiros, mas tem um time europeu que também ninguém estava dando nada por ele, que é o Chelsea. E no final das contas ele foi campeão. Ele começou meio assim, daí ele jogou com o Flamengo, perdeu, e perdeu feio pro Flamengo. Aí depois parece que ele foi se acertando, e toda vez que ele ia jogar com alguém, falava que, não, acho que agora o Chelsea não vai passar. De repente ele joga com o Palmeiras, o pessoal acreditando que o Palmeiras poderia passar, e ele passou o Palmeiras. Aí foi jogar com o Fluminense, que era a sensação, né? O Fluminense chegou na semifinal, ninguém acreditava. Daí ele, olha, talvez o Fluminense possa passar. O Fluminense já ganhou de tanta gente grande aqui, vai pegar o Chelsea. O Chelsea às vezes é meio duvidoso, desde 2012, né, que eles acham que é duvidoso. Aí vai jogar contra o Chelsea, já imagina, ó, é europeu, mas eu creio que é mais acessível. Acabou que ninguém, assim como ninguém dava nada pro Fluminense aqui, o pessoal também não dava nada pro Chelsea. E o Chelsea passou, e o Chelsea chegou na final. E na final ele jogou contra o todo-poderoso PSG, um dos melhores times que tá jogando hoje em dia. E foram campeões. Então ele começou até de um jeito meio trancos e barrancos, ele foi indo ali, meio se arrumando no meio, se arrumou. E quando chegou na final, o jogo que eles fizeram na final foi fantástico. Ou seja, é melhor o término das coisas do que o começo. Às vezes a gente pode começar voando e não terminar nada bem. Ou a gente pode desejar algo, começar aquilo,
primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Conforme falam aí na internet. A gente começa, então, vai melhorando para no final a gente atingir aquele objetivo. Isso então falando do Chelsea, que começou nos trancos e barrancos, mas ele foi chegando, foi indo, foi melhorando e no final ele foi campeão. E agora os times que já vieram arrepiando, por exemplo, o PSG já chegou batendo em todo mundo, a única exceção que ele perdeu pro Botafogo, mas quando ele chega na final, você imagina como que o Chelsea vai ganhar do PSG. Você olha, por exemplo, o Bayern de Munique, começou bem, goleando e tal, jogando bem pra caramba, perdeu. O Real Madrid, sempre o Real Madrid, maior time do mundo, chega, perdeu. Atlético de Madrid nem se classificou no grupo que estava o Botafogo. Quando você olhava aquele grupo, quem que era o favorito? PSG e Atlético de Madrid. Quem diria que o Botafogo ia passar? E o Botafogo passou. Então é isso, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Às vezes a gente pode começar algo muito bem, mas não concluir no final. Ou a gente pode começar algo e ir melhorando durante o trajeto e lá no fim a gente consegue concretizar nosso sonho, nossa ideia, aquele projeto que a gente tanto quis. E a terceira lição que nós aprendemos com a Copa do Mundo de Clubes é que ser favorito não necessariamente significa que você vai ganhar. E isso eu falo claramente do PSG, que chegou como recém-campeão da Champions League, durante muito tempo ele tentou, mas esse ano ele conseguiu, então ele chegou muito forte, ele chega com aquele favoritismo, que você olha o PSG contra qualquer time e fala, olha, o PSG vai ganhar. Tanto que a gente vê um jogo de PSG e Real Madrid que o PSG simplesmente humilha o Real Madrid. Aí, depois desse jogo que humilha o Real Madrid, ele vai fazer uma final com o Chelsea. Aí o que você imagina? O PSG já é campeão. Ele já tinha o título de favorito. Dá a impressão que quando a gente fala uma coisa dessas, nem precisavam jogar. Mas o fato é que eles precisavam. Eles jogaram e o Chelsea mostrou ali humildade, enfim, ele jogou bem pra caramba e foi campeão. Então, não necessariamente ser favorito, não necessariamente ser muito bom em algo que a gente saiba nas nossas vidas, significa que vai ser garantia de vitória. A gente precisa de comprometimento naquilo que a gente vai fazer, a gente precisa sempre estar firme, estar focado em tudo aquilo que a gente quer realizar, que a gente precisa realizar, entendeu? Então, coisas que a gente pode aprender com essa Copa do Mundo de Clubes. Espero que vocês tenham gostado, são 3 lições que nós trouxemos aqui, talvez tenha outras que vocês podem comentar aí. Aqui nesse canal a gente procura trazer tudo aquilo que nós temos aprendido e o fato é que a gente pode aprender de várias maneiras, em várias situações. E aqui em cima tem uma playlist falando de situações, de coisas que nós podemos aprender. Tem o Chaves, tem o Cris, enfim, tem várias coisas aqui, tem filmes, e eu vou deixar aqui também mais 2 vídeos que eu falo sobre futebol. O que nós podemos aprender com o futebol, as lições que o futebol ensina, e aquele vexame do 7-1, o que a gente pode aprender com a seleção brasileira naquele dia que eles tomaram 7-1. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.